Dando continuidade à aula sobre periodonto, nós vamos falar agora sobre o periodonto de proteção. O periodonto de proteção ele vai ter a função de proteger. Então, ele vai proteger o periodonto de sustentação e o periodonto de proteção ele também é conhecido como gengiva. Bom, o periodonto de proteção ele vai se dividir em 3 gengivas, que vai ser a gengiva inserida, a gengiva marginal ou a gengiva livre e a papila interdental ou a gengiva papilar. Então, aqui nessa imagem, nós podemos observar o periodonto de proteção, que ele é um tecido conjuntivo rico em fibras colágenas, e aqui nós também podemos observar uma inserção epitelial do periodonto de proteção e também uma inserção conjuntiva. Então, o periodonto de proteção, ele vai proteger o periodonto de sustentação, que é toda aquela parte da gengiva. Vamos ver agora cada parte da gengiva. A primeira gengiva é a gengiva inserida. A gengiva inserida ela vai recobrir o processo alveolar em todos os seus lados. A gengiva inserida ela vai ter um aspecto de casca de laranja, porque a sua superfície vai apresentar algumas depressões rasas e pontilhadas, como podemos ver nas imagens. E o outro tipo de gengiva vai ser a gengiva livre, ou a gengiva marginal. Essa gengiva ela vai constituir um colar, e esse colar ele vai circundar o colo do dente, no nível amelo-sementário. A gengiva livre ela vai ter uma vertente voltada para a cavidade oral, e a gengiva livre, ela vai ter um lado voltado para o dente. E esse lado voltado para o dente, ele vai ser constituído por suco gengival e por epitélio juncional. O epitélio juncional é nada mais, nada menos do que o epitélio oral, mais o epitélio reduzido do esmalte. Então, agora falando um pouco sobre o desenvolvimento do periodonto de proteção, o desenvolvimento dele vai começar quando esse dente erupciona. Então, quando esse dente erupciona, essas células do epitélio reduzido do esmalte vão se fundir com as células do epitélio que reveste a mucosa basal. Então, esse esmalte ele vai ficar recoberto pelo epitélio reduzido. Então, quanto mais esse dente atravessa o epitélio oral, mais essas células do epitélio continuam recobrindo o esmalte na região do limite amelo-sementário. Elas vão recobrir esse esmalte até a erupção. Então, quando há a erupção, o aparecimento da coroa, esse epitélio ele vai descamar e ele vai ficar apenas lateralmente e cervicalmente à coroa. Então, esse epitélio ele vai totalmente descamar. Mas essas células do epitélio elas vão ser responsáveis pela proliferação do epitélio juncional. E esse epitélio juncional, ele só vai constituir a sua estruturação após um ano do dente ter erupcionado. Então, falando um pouco sobre o epitélio juncional, ele vai formar um colar ao redor do dente. Formando um colar ao redor do dente completamente erupcionado, ele vai levar e estabelecer um mecanismo de adesão entre as células, que é denominada aderência epitelial. A aderência epitelial ela vai ter uma rápida renovação, uma rápida regeneração. Por ela ter uma rápida regeneração, ela pode ser perdida pela utilização, por exemplo, de fio dental. Mas como ela tem uma regeneração rápida, rapidamente esse epitélio juncional ele vai ser reposto. Então, as fibras principais que vão ser inseridas no semente, eles vão constituir essa barreira que vai limitar o aprofundamento do epitélio juncional no sentido apical. Então, para que esse epitélio ele não vá em direção ao sentido apical, as fibras elas vão constituir uma barreira. Mas pode ocorrer a degradação dessas fibras quando há doenças periodontais. E quando há essas doenças periodontais, esse epitélio juncional ele vai poder migrar no sentido apical. Então, esse epitélio ele vai ter a sua extremidade apical na altura do limite amelo-sementário, até que esse epitélio aumente a sua espessura em direção coronária. Bom, o epitélio juncional ele vai ter 2 estratos, o estrato basal e o estrato suprabasal. O estrato basal ele vai ser uma única camada de células cúbicas, enquanto que o estrato suprabasal ele vão ser células achatadas. Essas células achatadas elas vão ter um longo eixo paralelo à superfície dentária e as células do estrato suprabasal elas vão estar ligadas por escassos desmossomos. Então, aqui a partir dessa imagem nós podemos ver o epitélio juncional pelo número 6. Então, esse epitélio juncional ele vai ter a sua extremidade apical na altura do limite amelo-sementário.
tanto o extrato basal quanto o extrato suprabasal vão ser responsáveis pela proliferação desse epitélio, porque, como eu disse anteriormente, o epitélio juncional ele tem um alto índice de renovação. O epitélio juncional, ele também vai conter essas células com a existência de amplos espaços intercelulares. E esses amplos espaços intracelulares, eles vão dar uma grande permeabilidade ao epitélio. E vão permitir também a passagem do fluido crevicular gengival. Por falar de fluido crevicular gengival, nós vamos citar agora o suco gengival. O fluido crevicular gengival, ele vai estar presente no suco gengival. O suco gengival ele vai ser uma estreita fenda entre a gengiva livre e entre o dente, representado aqui nessa imagem pelo número 2. Então, ele vai ser revestido por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. E esse suco gengival ele vai possuir uma menor permeabilidade. Por que ele vai possuir uma menor permeabilidade? Como ele é queratinizado, não vão ser encontradas células. E neste suco gengival não vão ser encontradas especificamente células inflamatórias. O desenvolvimento do suco gengival, ele vai acontecer com que essas células do epitélio juncional, elas vão começar a se descamar. Quando elas descamam, elas vão se incorporar ao fluido crevicular e vão atravessar o epitélio juncional em direção à cavidade geral. Então, esse fluido crevicular, ele vai ser preenchido, ele vai preencher o suco gengival. O suco gengival ele vai ser um espaço, enquanto que o epitélio do suco gengival vai limitar, suco gengival vai ser o que limita esse espaço. Então, aqui no 2, nessa imagem, nós podemos observar o suco gengival e na número 1, a gengiva livre. E pelo 3, nós podemos observar o epitélio da gengiva livre. A gengiva livre ela vai conter um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. E esse epitélio pavimentoso queratinizado vai revestir a vertente externa da gengiva livre. Por isso que ele é um epitélio especificamente da gengiva livre. Falando agora um pouco sobre a papila interdentária. A papila interdentária ela vai estar na região de contato entre os dentes e ela vai possuir os mesmos constituintes do restante da gengiva livre. O epitélio juncional, ele vai se encontrar também entre um dente e o outro, e o epitélio do colo, especificamente, vai ser estabelecido pelos epitélios juncionais em relação aos dentes. O colo, ele vai ser essa região onde as papilas se estreitam formando o colo. Então, o colo ele vai ter um formato de célula, como podemos ver aqui na imagem. E, por fim, nós vamos falar um pouco sobre as fibras gengivais. As fibras principais gengivais, elas vão ser feixes que vão constituir o ligamento gengival. Então, vai ter as fibras do ligamento periodontal e as fibras do ligamento gengival. As fibras do ligamento gengival, elas são 6. A primeira é a fibra dentogengival. A fibra dentogengival, elas vão se inserir na porção cervical do cemento. Então, elas vão começar a ser inseridas na porção cervical do cemento, dirigindo para a lâmina própria. E elas vão se abrir em leque. Enquanto que a segundo tipo de fibras são as fibras dentoperiostais, estas vão se inserir no cemento até alcançarem a crista alveolar. Então, as fibras dentoperiostais se inseriram no cemento até alcançar a crista alveolar. A terceira são as fibras alveologengivais. As alveologengivais, elas também vão se inserir na crista alveolar e elas vão se direcionar para a lâmina própria da gengiva livre. A quarto tipo de fibra são as fibras circulares. As fibras circulares, elas vão ser esses montes de pontinhos, e esses pontinhos, eles vão localizar-se na lâmina própria, e eles vão seguir uma trajetória em torno do dente. E como eles vão seguir essa trajetória, eles vão acabar circundando o dente. O quinto tipo de fibra são as fibras interpapilares. Elas vão estar na papila interdentária, vão atravessar o colo e, por fim, nós vamos ter as fibras transeptais.
Estas vão se inserir no segmento da raiz, as fibras transeptais elas vão estar presentes nas fibras do ligamento periodontal e elas vão seguir em direção horizontal, atravessando a papila interdentária. E por fim, aqui nós podemos observar a imagem de uma gengiva saudável, né, uma gengiva sadia, que vai ter uma consistência firme, vai ter uma grande quantidade de fibras colágenas e a gengivite. Na gengivite, a maioria das vezes vai apresentar o edema e vai ter um aspecto brilhante, né? Então, foi isso a aula. Muito obrigada por assistir até aqui e aguardem o próximo vídeo.